Cumprimento a todos da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, amado, aquele que nos fala, o apóstolo Luiz Nascimento, e vem nessa manhã orar pelas nações, orar por aqueles que estão precisando da presença de Deus maravilhoso, né? Vamos orar, pedir a Deus por todas as nações nesse momento que precisa de oração da presença de Deus, né? O povo precisa reunir mais, unir mais e buscar a presença do nosso Deus, né? Enquanto o povo não quer orar, nós vamos orar pelo povo, amém, igreja? Louvado seja Deus, Pai. Nesse momento, Pai, nos coloco, Pai, diante da Tua presença. A minha vida, meu Pai, e a vida de todos, meu Pai, nesse momento eu apresento nos vossos pés, meu Pai. Apresento aqui toda a família, minha família, Pai. Apresento aqueles que estão passando esse momento de dificuldade, ou financeiro, meu Pai, ou doenças, meu Pai querido, enfermidade, mas que o Senhor possa alcançar a todos, Pai, nessa manhã, meu Pai. Nós te louvamos sim, meu Senhor, porque o Senhor é o nosso querido Pai, o Deus que fez o céu e a terra. Pai, nós não temos de que murmurar, nós temos de agradecer o Senhor por estar vivo e glorificando o Teu nome, Pai. Oh, Senhor Deus, pedimos a Tua força, pedimos a Sua sabedoria, Senhor, para que podemos, Pai, Te adorar em espírito e verdade, Pai, porque sem o Senhor nós não fazemos nada, meu Deus. E aqui eu entrego diante das Tuas mãos a minha oração. Olha, igreja, agora vamos entrar numa palavra, está em Atos 9, capítulo 9, versículo 1, diz assim, ó. Primeiro o cabeçalho dizendo, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Versículo 1, e Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu o sumo sacerdote, pediu a carta para Damasco, para a sinagoga, e de fim que entrarei algum daquele seita que o homem que mulheres conduzia preso a Jerusalém. E indo o caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente e cercou em um resplendor de luz. E caindo em terra, houve uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Querido apóstolo Paulo aqui era Paulo, que em caminho de Damasco, para o caminho de Damasco, ele pediu uma carta para ir, para levar o povo que estava preso, que ele prendia aos religiosos, né? Os crentes, né? Vamos dizer assim, aquele que adorava a Deus, como hoje nós adoramos a Deus de espírito em verdade, né? E Saulo, ainda respirando ameaça de morte ao povo de Deus. Querido, se você está sendo perseguido por alguém na terra, ou talvez alguém sendo utilizado por um adversário, não se preocupa não, porque Saulo, o caminho perto de Damasco, simplesmente secou um resplendor. Quem é esse resplendor? É o próprio Jesus de Nazaré, né? Quando ele viu aquele resplendor, Saulo caiu em terra, né? Caiu em terra e diz, quem é o Senhor? Né? Primeiro que Deus disse, quando ele caiu em terra, ele dizia, o Senhor dizia em voz, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Aí você pergunta para Deus, Senhor, por que o povo me persegue? Por que fulano me persegue? Querido, se nós servimos a Deus, se nós temos o brilho, a estrela de Deus na nossa testa, perdão, nós somos perseguidos, somos martelados, somos apontados. Alguém quer matar a sua fé? Não se preocupa não. Continua orando, continua buscando. E ali Saulo caiu em terra e ele diz, quem é o Senhor? E diz o Senhor, perdão,
eu sou Jesus, a quem tu persegue, duro para ti, recalcitra contra os grilhões. E ele, temendo, atônito, e diz: Senhor, que quero que faça? Eis que o Senhor levante e entra na cidade. E diz-lhe o Senhor: levante e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. Ali o Senhor diz para ele: levanta, Saulo. Ali os seus soldados de repente levantaram Saulo e entrou na cidade. E Jesus disse para ele: lá eu convenho que você vai fazer, Saulo. E os varões que iam com ele pararam espantados e ouviu a voz: não vem ninguém, não vendo ninguém. Saulo levantou e da terra, abrindo os olhos, não via ninguém. E guiado pela mão, e conduzia a Damasco. Olha ali, ele foi conduzido o quê? A Damasco. Levantou, quando ele pensou, não via ninguém. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Olha aí, ó. O homem não comeu e bebeu. Ele já estava o quê? Jejuando para Deus operar. Se o seu inimigo está te perseguindo, espiritualmente ou carnalmente, não se preocupa não, querido. Ele vai ter de jejuar, porque Deus vai fazer essa pessoa que está te perseguindo cair por terra e se entregar a Jesus, como Saulo fez. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ali tinha um homem, um discípulo chamado Ananias, que estava nessa cidade. E diz o Senhor em visão a Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe, Senhor: levante e vai à rua chamada à direita e pergunta à casa de Judá, pois um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Saulo estava ali o quê? Naquela rua chamada direita, né? Um homem chamado Tarso, chamado Saulo. Ele estava o quê? Orando. Quando o seu perseguidor não aguenta, ele vai ter de jejuar, ele vai ter de orar para pedir misericórdia para Deus. Então, querido, nessa manhã que Deus está falando, não se preocupe com a perseguição, não. Continua orando, porque aquele que está te perseguindo, ou que seja dentro da sua família, ou que seja o seu vizinho, ou que seja o seu patrão, ou que seja quem for, ele vai ter de ver o resplendor de Deus na sua vida. Ele vai ter de joelhar. Ele vai ter de entender que Jesus é o que ele trabalha no coração. Nós entramos ali quando Deus pega o barro para fazer um vaso. E esse vaso, Deus permite que ele quebre e faça de novo. Talvez alguém está ali afastado do caminho do Senhor e está te perseguindo que você é crente, porque você adora a Deus. Não se preocupa não, querido. Ele vai ter de dobrar o joelho a Deus e entender que Deus é o que trabalha, o que faz a forma do homem virar caco, depois se transformar num vaso novo. Em uma visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Saulo estava orando. E em visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e pôs a mão sobre ele, a mão, para que tornasse ver. E respondeu Ananias: Senhor, tem muito ouvir acerca desse homem. Quando
quanto male tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ananias questionou com Deus. Senhor, esse homem é perigoso. Esse homem perseguidor mata os seus discípulos, aquele que segue o Senhor. Eis que tem o poder dos princípios do sacerdote para prender a todos que invocam em teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios e dos reis e os filhos de Israel. Olha aí, Jesus escolheu, porque era plano de Jesus escolher Saulo para se transformar num apóstolo, Paulo, para levar adiante a palavra dele. Por isso, às vezes, tem um Saulo te perseguindo. Está te perseguindo, está te marretando, está fofocando o seu nome. Mas lembre que Deus tem um propósito a fazer nessa pessoa que te persegue. Pessoa que te persegue, pode ter certeza, Deus vai pesar as mãos sobre ele, como fez com Saulo. E tornar dele um vaso novo. Fazer um vaso para levar a palavra de Deus adiante. Não importa, querido. Aí eu mostrarei quanto deve padecer para o meu nome. Jesus falando para ele. Você vai ver, Saulo, quanto você vai padecer pelo meu nome. Paulo, ele foi perseguido depois que aceitou Cristo. Aceitou Cristo e foi perseguido, mas ele não desistiu. Ele não desistiu de levar a palavra de Deus. Talvez você hoje é o escolhido de Deus, uma escolhida de Deus, que está um momento passando perseguição, e você talvez está querendo desanimar de levar a palavra de Deus, e dizer, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu não vou parar a sua obra. Mas, querido, não seja um covarde, mas seja um valente para levar a mensagem de Deus. Perca a sua cabeça, mas não perca a sua salvação. João Batista, ele pregava para os fariseus, para os reis, os incrédulos. Até que João Batista, ele se irou contra o povo e dizia, turma de víbora. O que é víbora? É cobra, peçonhenta, perigosa. Mas João Batista, não teve consequência, não teve parada. Ele pregou a verdade e ganhou a salvação no céu. Aleluia, glória a Deus, irmão. Deus é tremendo. E Ananias entrou na casa, impôs-se as mãos e disse, o irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vieste, ouviu, para que torne a ver, seja cheio do Espírito. Irmão, quando ele abriu os olhos, recebeu ali, que quando ele estava orando, e Jesus estava ouvindo a oração dele, Ananias chegou, impôs a mão e diz, o homem que tu viste na estrada é o próprio Jesus, Saulo. Então, a partir de hoje, você será um discípulo de Cristo.